Boa tarde a todos. É um prazer para mim falar deste assunto que é tão importante, nem é tão caro. Devia ser caro para qualquer um de nós que somos do Senhor. Eu já ando há algum tempo a dizer que ainda tenho um objetivo de um dia dar uma mensagem sobre a segunda melhor coisa que já me aconteceu na vida. É uma mensagem sobre Cláudia, que é uma das pessoas de quem Paulo menciona nas suas cartas, e um dia gostava de dar uma mensagem, já há algum tempo para dizer, quero dar uma mensagem sobre Cláudia. Mas isso é só a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque a melhor coisa que aconteceu na vida é, de facto, este tema, esta tão grande salvação, apesar de estar na Epístola aos Hebreus, nós podemos olhar para a salvação como algo tão grande que Deus fez em nosso favor. E o tema é muito vasto, como é que vamos abordar um tema tão vasto? Poderemos eventualmente, provavelmente vai haver aqui partes que eu vou passar um pouco à frente, ou mencionar apenas de passagem, poderemos abordar um pouco mais aprofundadamente noutra altura, porque é um tema que nos fala de coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E este tema vai muito para além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muito mais. E é algo, como já estamos a dizer na conversa antes de começarmos a gravar, que é algo que nós vamos ter toda a eternidade para estudar, para meditar junto do nosso Deus, que fez tudo isto por nós. Então eu vou aqui tentar dar os tópicos que irei abordar: o que é salvação, de que é que somos salvos, quando, como anunciar, ou seja, que evangelho anunciar, se o homem sempre foi salvo sem obras, se a salvação é para sempre, e, por fim, coisas que acompanham a salvação. Algumas bênçãos, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Este último ponto daria para mesmo muito tempo, para falar muito tempo. Possivelmente não irei falar sobre ele, posso passar apenas muito rapidamente algumas destas bênçãos que acompanham a salvação. Então, a salvação, o termo salvação é usado em vários contextos e com significados diferentes, e nós, para estudarmos este assunto da salvação, temos de perceber o que é que, em cada caso, de que tipo de salvação está a falar. Pode ser do perigo, da adversidade, do inimigo, cativeiro, condenação, morte, e nem sempre é a salvação como nós entendemos. Já vamos ver o que é que entendemos por salvação. Salvação eterna, salvação da nossa alma, salvação da condenação devido ao nosso pecado. E nem sempre significa isso. Por exemplo, aquela passagem que Paulo diz: eu sei que daqui me resultará salvação. Não pode estar a falar da salvação da sua alma. Portanto, nós precisamos de perceber o contexto e muito especialmente até a dispensação na qual a passagem está incluída, para não incorrermos em erros que podem ser fatais, eternamente fatais. Já falei várias vezes, acho que todos que aqui estão já me ouviram falar sobre isso, sobre aquela grande confusão que pode ser gerada devido a palavras parecidas que nós lemos em Romanos 10, de confessar a Cristo, né? Nós lemos em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor, e depois alguns misturando com uma passagem em Mateus, de confessar diante dos homens, e se misturar as duas passagens, que aparentemente podem alguns pensar que estão relacionadas, aquilo é um cocktail fatal. E pode provocar morte eterna. Então, a soteriologia é a doutrina que estuda o propósito e a ação de Deus, ao que Deus
idealizou e depois pôs em prática, e atenção, isto partiu de Deus, ao contrário das religiões que são uma tentativa do homem de se reconciliar com Deus, toda esta ação é de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 1, fala do Evangelho de Deus. O Evangelho, a fonte é Deus. E é o propósito de ação de Deus em salvar o homem. O homem vem em segundo lugar. O homem, como costumo dizer, o homem, a única coisa em que contribuiu para a sua salvação é ter-se perdido. Se podemos dizer que o homem de alguma forma contribuiu para esta história, para a história da redenção, foi ao ter-se perdido. O resto não fez mais nada. Salvar o homem do poder, dos efeitos e das consequências do pecado. E uma passagem extraordinária que não podia deixar de fazer parte desta exposição é que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. De facto, é o propósito de Deus. Deus quer salvar e esta doutrina da salvação, a da soteriologia, estuda então, procura, é no fundo aquilo que nós vamos estar a fazer por toda a eternidade, compreender mais daquilo que Deus fez por nós. Diz que, de facto, Deus quer que todos os homens se salvem. Então, quando já várias vezes tem sido dito que a salvação pode ser vista em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, podemos ver a salvação passada da condenação do pecado. Também se pode chamar justificação. Já vamos ver um pouco, lá mais para a frente, um pouco o que é isto. Presente, que é do poder do pecado. E chamamos santificação. Por vezes, a salvação, quando aparece a palavra salvação, pode significar santificação. Por exemplo, aquela passagem de operai a vossa salvação. Não é operai para, ou trabalhai para a vossa salvação, mas é operai a vossa salvação, já que estáis salvos, vivam de acordo com com a vida ressurreta que temos em Cristo, e isto chamamos santificação. E o futuro, salvos da presença do pecado na eternidade, e isto chamamos glorificação. E com tudo isto nós temos o passado redimido, o presente com sentido e o futuro garantido. E tudo isto, podemos ver isto e muito mais, mas resumido, a salvação, a obra de Deus em nosso favor. Como é que podemos ser salvos? A fonte, como já falei há pouco, a fonte da salvação é Deus, o princípio é a graça, o meio é fé, e nós já podemos pensar numa passagem que envolve estas três palavras, e a base é o sangue de Cristo. E nós temos aquela passagem extraordinária: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E outras passagens que nós conhecemos falam que é pelo sangue de Cristo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Agora, podemos colocar a questão: como anunciar? Aqui há uma grande responsabilidade na evangelização, e é urgente a clareza, a exatidão na mensagem que nós anunciamos. É assim, nós sabemos que muitos erram nesta área, porque evangelizam com passagens que não deviam usar, e Deus é soberano para salvar. Deus é um Deus extraordinário. Eu até tomei nota aqui numa passagem em Isaías 35:8, que ele haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Claro que o contexto é diferente, não estou a dizer que esta passagem diz respeito a nós, mas podemos dizer que Deus é tão benigno e tão misericordioso com a sua salvação, que pode permitir que até passagens e exposições bíblicas que não tenham um grande rigor dispensacional, Deus pode usá-las. E há aquele exemplo de alguém que se converteu ou ouvir uma mensagem. Eu pensava que era ouvir uma mensagem, mas não. Uma pessoa que visitou uma família, e essa família
continua por hábito de ler todos os dias um capítulo da Bíblia. Então, no dia em que essa família recebeu visitas em casa, azar dos azares, por assim dizer, a passagem que eles iam ler era Gênesis 5, que é uma passagem que parece que não tem nada a dizer em termos de evangelísticos, que é da genealogia da descendência de Adão. Então, a pessoa que era descrente e que estava a visitar aquela família foi evangelizada com o Gênesis 5, mas bateu tão forte aquela expressão e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, que aquilo foi instrumental para a salvação daquela pessoa. Claro que ali não temos o Evangelho. Claro que nós podemos pegar noutras passagens e usá-las, mas a fonte do Evangelho está nas Epístolas de Paulo e não podemos abrir mão disso. Claro que podemos usar outras passagens, e já vamos falar um pouco sobre isso, mas devemos ter cuidado em, quando usamos essas passagens, usá-las à luz das Epístolas de Paulo. Mas já vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a grande responsabilidade, e devemos ser claros e bíblicos, e não só bíblicos, mas dispensacionais na exposição do Evangelho. Porque um dos maiores perigos no estudo da palavra de Deus é o de sermos bíblicos, mas não sermos dispensacionais. E vamos falar também sobre isso daqui a pouco. Devemos ter consciência que o Evangelho da graça de Deus foi revelado a Paulo. E porque ninguém, antes de Paulo, pregou a salvação pela graça por meio da fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Porquê? Porque ele é o principal dos pecadores, é o primeiro dos pecadores, é a primeira pessoa salva pela graça por meio da fé, e ele diz isso até em 1 Timóteo 1,16, para que em mim, que sou o principal, ou que sou o primeiro, eu já falei sobre isso algumas vezes, acho que todos vocês já me ouviram falar sobre isto, mas a ideia é, esta é uma palavra fiel, isto em 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O original pressupõe a possibilidade daquela palavra significar primeiro. Para que em mim, que sou o primeiro, Deus mostrasse toda a sua longanimidade para exemplos que haviam querer para a vida eterna. Ou seja, Paulo foi, por assim dizer, um modelo de salvação. Aquele homem que, tal como nós, merecia uma punição exemplar, Deus deu-lhe uma salvação exemplar, para exemplo de todos os outros. E se formos a ver, antes de Paulo, a cruz de Cristo, o que era? Eu já tenho falado sobre isto várias vezes, mas é importante que nós fixemos isto. Por exemplo, no dia de Pentecostes, Pedro anunciou a cruz de Cristo da mesma forma que Paulo anunciou a cruz de Cristo. Não. A cruz de Cristo era o problema. Era o problema, era o crime nacional que aquele povo tinha cometido. Mas agora Paulo vem e diz que a cruz de Cristo, a morte redentora do Senhor Jesus Cristo, aponta para a morte de Cristo como sendo redentora, é a solução para o nosso maior problema. E a doutrina da salvação, de facto, complica-se quando não dividimos corretamente a Bíblia. Quando pegamos na palavra de Deus e dizemos, não, isto é tudo igual, tudo me diz respeito, tudo é tudo igual. Eu já vos contei esta história. Há uns anos mandei o meu GPS olhar para todas as estradas como se fossem iguais, por uma questão de precisar de andar em terras em estradas sem pavimento, e metia-me em sérios perigos, porque a dada altura o GPS mandou-me por um caminho que não era muito bom para andar de carro e poderia ter pus em risco a minha vida e a da minha família por causa disso. E se nós fazemos a mesma coisa com o estudo da palavra de Deus, nomeadamente, principalmente na questão da salvação, e olhamos para todas as passagens como sendo iguais e como tendo igual aplicabilidade à questão evangelística, estamos a correr grandes riscos eternos. Há uma história que eu não vou ter tempo para vos contar, alguns poderão conhecer, que é uma história do nosso irmão Stem. Podem ouvi-la aqui este link é para ouvir. Para ler, eu penso que há este livro também, é um booklet, um livrinho,
que é o As Simple as Can Be. É uma história sobre um homem perdido que é, eu vou contar só assim muito rapidamente, que é evangelizado por um crente, e ele começa a mostrar-lhe passagens da palavra de Deus. Atos 16:31, João 3:36, Romanos 4:5, aquelas passagens típicas que nós conhecemos, que servem para mostrar não só o problema do homem, mas também a solução que Deus dá para o problema maior do homem, que é o seu pecado que separa de Deus. Mas está ele aqui todo contente, o crente, encontrar... Isto é uma história fictícia, obviamente, porque diz aqui que certa dia um homem convicto do seu pecado encontra um crente com a Bíblia debaixo do braço. Isto realmente é do tempo do irmão Stem, para aí com alguns 70 anos, já não há pessoas com a Bíblia debaixo do braço, já não há homens convictos do seu pecado, portanto isto é mesmo uma história fictícia. Infelizmente. Sim, vai principalmente a Tiago. Tiago, fé sem obras é morta, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, por aí fora. E depois entram dois em campo, entram em cena dois pentecostais, um deles que diz que para ser salvo é preciso batizar, crer e ser batizado, e de facto está na Bíblia, e cada um deles diz, é tão simples, porque lê a passagem, é simples, para todos eles. E então, e diz ele aqui muito bem, só aqueles que creem e são batizados é que são salvos. Porque aquela passagem diz isso, e é terrível como há pessoas que pegam nessa passagem para ensinar o batismo e esquecem a sequência, crer, ser batizado, ser salvo. Trocam a ordem das palavras ou estão de tal forma cegos com o seu entendimento, com o entendimento que têm, e de tal forma presos ao entendimento que já têm, não querem abrir mão dele e deturbam a passagem. E esta passagem, que alguns dizem que Marcos 16, aquele final foi acrescentado, mas bate certo com Atos 2:38, quando perguntaram a Pedro o que faremos para ser salvos, que faremos para os irmãos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, também este homem acha que é muito simples, não é? Então chega outro e diz, porque é que parou de ler do versículo 16? Continua a ler. E fala sobre os sinais. Né? São os sinais que se devem seguir àqueles que crerem. Então, para ser salvo, deve mostrar estes sinais. É muito simples também, não é? E então entra outro, que é um adventista do sétimo dia, que diz, não se podem esquecer da lei. Então, esta história termina com o homem perdido, sendo-se ainda mais perdido. Porquê? Porque todos pegaram na palavra de Deus e chegaram a conclusões completamente diferentes uns dos outros. Né? E para todos eles parecia ser muito simples. Mas não parece ser simples, de maneira alguma, para este homem perdido. Isto é quase como uma pessoa está perdida e depois pede indicações a alguém e depois é cada um a dar as suas indicações, não é? A pessoa fica ainda mais perdida, não é? Até há uns sketches engraçados de uma senhora que pede indicações e depois já há uns a dizer que vais para ali, outros a dizer que vai para ali, e a pessoa fica, então para onde é que eu vou? E aqui o que é extraordinário é que todos eles pegaram na palavra de Deus. A não ser que dividamos corretamente as escrituras, o plano da salvação não vai ser simples. Porque se não compreendermos e aceitarmos esta divisão fundamental da palavra de Deus, teremos tanta autoridade para pregar o Evangelho da graça de Deus, como os católicos para pregar a salvação pela fé e obras, como os pentecostais para dizerem que é preciso ser batizado, ou que é preciso apresentar sinais para mostrar que é salvo, ou como as testemunhas de Jeová para pregar o reino, ou como os adventistas do sétimo dia, como que ensinam que é necessário guardar a lei para ser salvo, em particular o sábado. Nós podemos dizer, mas está escrito. Podemos dizer, está escrito. Mas outros também podem. E podemos ficar presa fácil
E, e volto a esta frase que o maior perigo no uso da palavra de Deus é sermos bíblicos, mas não dispensacionais. É um grande perigo. Uma boa solução para este problema é aquilo a que nós normalmente chamamos a Estrada de Romanos. E eu, em 2012, estou-me agora a recordar, em 2012, setembro de 2012, no Dia Jovem, lembro de ter falado na parte da evangelização, ter falado sobre isto, a Estrada de Romanos, que é uma série de passagens de Romanos, todas elas em Romanos, e alguns de nós já conhecemos a maior parte destas, não é? Poderei até dizer de cor, não há o justo nem um sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como por um homem entrou o pecado no mundo, o salário do pecado é a morte, mas Deus prova o seu amor para connosco em Cristo, por nós tendo nós ainda pecadores. Se confessares ao Senhor, serás salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos então estas passagens, vou só salvos assim rapidamente, mas isto é uma boa alternativa, porquê? Porque em Romanos não temos o risco que temos noutras passagens. Mateus, em Lucas, que por vezes os requisitos para salvação eram diferentes. Nós não tínhamos sequer, tínhamos aqui o terrível diagnóstico, não é? O problema do pecado, a causa da morte. Eu estou a passar esta parte um pouco mais rápido, espero que depois possam ver com um pouco mais cuidado. Eu poderia nem ter mostrado esta parte, mas acho que era importante também ficarem com isto. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Estando nós ainda fracos, Cristo morreu 7 tempo pelos ímpios. Deus prova o seu amor para connosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E depois, esta é a palavra da fé que pregamos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou os mortos, serás salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos aqui então esta boa alternativa, a alternativa a andarmos a pescar passagens aqui e ali, que muitas vezes basta andar uns versículos para a frente ou para trás e vemos ali coisas que nós não podemos defender para hoje. Ainda sobre o Evangelho que anunciamos, nós estamos muito esta passagem, João 3,16, mas não é, como se costuma dizer, o coração do Evangelho. Se formos a ver com detalhe a passagem, não fala da morte de Cristo. A vida eterna de que fala não é a vida eterna que nós temos agora. O crer não é o mesmo crer, não é crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados, mas era crer, nesta passagem, era crer no Senhor Jesus Cristo como o Messias. Portanto, convém ter esse cuidado. Claro, o que é que nós fazemos com João 3,16? Pegamos João 3,16 e despejamos-lhe em cima Efésios, Romanos e usamos. Se for assim, não vou dizer que não se pode usar esta passagem, quem se converteu, ou quem pensa que se converteu com João 3,16 não se converteu verdadeiramente, não vou dizer isso. Mas, para usar João 3,16, não é usar João 3,16 no seu contexto, no seu significado original. Vamos então evangelizar só com as epístolas do Paulo? Podemos pegar só na Estrada de Romanos, como vos mostrei, mas até o próprio apóstolo Paulo pegava em passagens do Velho Testamento e usava-as para evangelizar. Mas, claro, sempre à luz. Podemos aplicar outras passagens, mas sempre à luz do mistério. Nunca podemos... imaginem que pegamos em Marcos 16, né? Marcos 16, e queremos dizer mesmo exatamente o que ali está. Cuidado. Se alguém quiser usar Marcos 16 para dizer que o crente se deve batizar, sim, não é grave, não fere de morte o Evangelho, mas se alguém usa aquela passagem exatamente como ela está lá, é grave, é fatal. É aquela história provavelmente conhecem, do Spurgeon, que converteu-se com um crente humilde, que nem era o que estava convidado para pregar,
e o pregador faltou, então foi lá um senhor e começou a ler, olhar para mim 3 salmos e desenvolveu um bocadinho, para aí 5 minutos tanto à volta daquilo, porque também não estava preparado para pregar, nem tinha grande aptidão para isso, mas o Spurgeon foi salvo com aquela mensagem simples de uma passagem de Isaías. Sobre o Moody, um dia houve uma senhora que se abeirou do Moody e lhe disse: eu não gosto da maneira como evangeliza. E ele terá respondido: olha, realmente, eu também não estou totalmente satisfeito. Pode dizer-me como é que faz? Como é que a senhora faz para evangelizar? E ela respondeu: eu não evangelizo. E, olha, então deixe estar, eu prefiro a minha maneira. Ou seja, prefiro evangelizar à minha maneira do que não evangelizar. Porque há alguns que preferem não evangelizar a usar passagens que não são aquelas que nós sabemos que devemos usar. Temos de ter muito cuidado com as misturas. Misturar passagens, como já vos falei, de Romanos 10 e de Mateus, agora não sei ao certo, Mateus 13, creio eu, em que o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu negarei. Cuidado com essas passagens, porque aparentemente estão ligadas, mas misturá-las é um cocktail mortífero. É Mateus 10 também, Romanos 10 e Mateus 10, 33. Bom, 32 e 33. E como já disse algumas vezes, estas duas passagens, para quem tiver uma Bíblia como a minha, em que tem estas referências cruzadas em baixo, estão ligadas, supostamente. Se eu vier aqui onde está em Mateus 10, 32, tem aqui um númerozinho, eu vou ver e remete para Romanos 10, 9. Porquê? Porque as duas passagens falam de confessar. Falam de confessar o Senhor Jesus Cristo. E se nós não tivermos cuidado, com estas misturas, podemos fazer um cocktail mortífero. Mais coisas podem ser ditas, mas aqui vou passar esta parte mesmo à frente, um bocadinho mais rápido, mas está bastante explícito, que é algumas pessoas, ao exporem o Evangelho, deixam espaço para mais interpretações e usam elementos ou de outras dispensações, ou que podem colocar a pessoa a pensar que fez algo, ou seja, colocar algo para, ou seja, pode colocar a sua confiança naquilo que ele fez. E é preciso ter muito cuidado com isso. Por exemplo, alguns poderão apontar estes passos que poderão ser mal interpretados, poderão pensar que a pessoa, por exemplo, arrepende dos teus pecados, normalmente isto é uma terminologia, mais uma linguagem do reino. Arrependimento para a salvação é algo que não vemos muito nas epístolas de Paulo, ou não vemos mesmo. E esta expressão de convida Jesus a entrar na tua vida, deixemos-nos ficar pela simplicidade do Evangelho. Hoje aqui um outro, abre a porta do teu coração, confessa os teus pecados. Porque assim, onde é que vemos no Evangelho da Graça de Deus o confessar os nossos pecados? Nós vamos falar disso daqui a um bocadinho, que é cuidado com confundir a raiz com o fruto. Ou seja, ou confundir aquilo que Deus nos dá com aquilo que nós temos de fazer. Nós não precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados para Ele nos salvar. Confessar os nossos pecados, vamos confessá-los todos. É preciso ter cuidado na forma como nós expomos o Evangelho. Porque podemos estar a complicar, podemos estar a ferir de morte o Evangelho. Temos aqui outro suposto plano de salvação e todos eles
confundem os termos da salvação sobre o Evangelho do Reino com o Evangelho da graça de Deus. E o pecador poderia facilmente colocar a sua confiança naquilo que ele mesmo fez, em vez de confiar no Salvador. E sobre isso há uma história que eu ouvi, contada por um crente dispensacionalista, um pastor americano, que contava uma história assim, que um dia alguém apareceu lá na igreja e que no fim ele teve a evangelizá-lo e no fim perguntou se ele queria tomar esta decisão. E este pastor fez o que muitos fazem, que é orar uma oração que o outro depois repete, né? Normalmente estão familiarizados com isso. E ele fez essa oração, outra pessoa, esse descrente, repetiu a oração e depois no fim o pastor pergunta, então, e agora estás salvo? Ele disse, sim, estou. E porquê? Porque tu disseste a oração. Ou seja, não compreendeu. Não é a oração que salva. É o aceitar a graça de Deus, a mensagem da graça de Deus. Cuidado com onde é que nós depositamos, onde é que apelamos a que a pessoa deposita a sua fé. Não é no facto de ter feito uma oração, não é o facto de se ter arrependido, no facto de ter confessado os seus pecados. Cuidado com isso. É um assunto demasiado sério para nós pormos o pé em ramo verde, como se costuma dizer. Temos de ter muito, muito cuidado. Desculpem, vou ter de pôr isto a carregar aqui um bocadinho. Então, continuando. O que podemos dizer, que mensagem é que nós podemos anunciar bíblica e que não coloca, não fere de morte, não coloca o homem como fazendo algo, ou podendo pensar que fez algo para ser salvo. Reconhece que és pecador. E crê no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Porque Ele morreu com os teus pecados, foi sepultado e ressuscitou. Excluem a inclusão de elementos do Evangelho do Reino e de méritos pessoais. E eu tenho dito várias vezes um apelo que um irmão nosso do passado, um evangelista escocês, fazia, em que ele deixava bem claro. Se eu, para ser salvo, precisasse de fazer algo tão simples como crer em Cristo e vergar o meu dedo indicador, um bocadinho que fosse, para ser salvo, duas coisas aconteceriam. Eu nunca teria a certeza da salvação. Não, primeiro, a salvação deixava de ser pela graça. E eu nunca teria a certeza da salvação, porque não tinha a certeza de que tinha feito bem. E isto acontece muitas vezes. As pessoas que apelam ou que defendem uma salvação por meio de algo que eu faço também, que a pessoa tem de fazer, fica sempre aquela dúvida. Será que eu fiz bem? Sempre. É preciso batizar-me. Mas eu batizei-me nesta igreja, mas agora vou para outra e já não sou aceito porque não fui batizado na igreja deles e tem de ser na igreja deles. Uma pessoa nunca vai ficar segura de que fez bem. Tal como eu, se me mandarem vergar o meu dedo indicador, eu não sei quanto é que devo vergar. Não me é dito quantos graus é que eu devo vergar. E a salvação deixa de ser pela graça. Porque eu fiz algo. Isto é terrível. É terrível quando alguém inclui algo para além de meramente crer no Senhor Jesus Cristo. De crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E às vezes até pessoas bem intencionadas, como aquela questão de chamar à frente, para a pessoa vir, anda cá à frente para aceitar o Senhor Jesus. Que ideia é que passa? Tu tens de ir lá à frente para aceitar o Senhor Jesus, porque se não fores lá à frente, não aceitas o Senhor Jesus. Então, se uma pessoa não tem coragem para ir lá à frente, já não pode ser salva. Ou seja, há ali algo que a pessoa tem de fazer. É terrível. É terrível o que se pode fazer ao Evangelho da graça de Deus. Devemos estar gratos a Deus por termos aceitado esta salvação. E agora devemos ter consciência de que o perdido está numa situação terrível e que devemos ter
o cuidado de anunciar o Evangelho, e já que anunciamos o Evangelho de uma forma correta, de uma forma bíblica, não só bíblica, mas também, e muito importante, dispensacional. Outra coisa que eu já falei há bocadinho, o fruto e a raiz. Alguns pregadores, infelizmente, complicam, fazendo crer que o perdido, para ser salvo, precisa de fazer ou pedir coisas que, na verdade, são resultado da salvação. Por exemplo, perdão dos pecados. Pede perdão pelos teus pecados. Não, o perdão dos nossos pecados é algo que Deus nos dá. Não precisamos de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Crendo no Evangelho, Deus perdoa-nos todas as nossas ofensas. Aquela expressão típica, convida Jesus a vir morar no teu coração. Não é preciso nós pedirmos isso. São mais coisas que estão a acrescentar aquilo que o Evangelho diz. Isto são consequências. São frutos, não é a raiz da salvação. Deixa o teu pecado. E já falei algumas vezes do Ray Comfort, que diz, deixa o teu pecado e crê no Senhor. Sim. Nós que somos salvos, ainda lidamos com a dificuldade, com a tragédia de cairmos no pecado. Como é que pode uma pessoa não regenerada, não salva, deixar o seu pecado? Outros dizem que declarar a sua fé, declarar a nossa fé, deve ser um reflexo natural publicamente, declarar publicamente a nossa fé, deve ser um reflexo natural de sermos salvos, e não algo necessário para a salvação. Faz do Senhor, de Jesus, Senhor da tua vida. Isso deve ser uma consequência, não algo que devamos dizer a Deus, ou que devamos fazer. Também alguns dizem ao Senhor, a Deus faz-me teu filho. Não, Ele faz. Não precisamos estar a pedir isso. E todos estes elementos que são acrescentados com boas intenções, não digo que não sejam com boas intenções, contradizem a simplicidade do Evangelho. Porque, Deus diz para não alterar a sua palavra, não diz, a não ser que seja com boa intenção. Não mexam. Não mexam. O Evangelho é simples. O Evangelho que já vos tem anunciado. Primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi isso que Paulo pregou. Paulo não andou aqui a complicar, a dizer, confessar pecados, deixar pecado, pedir para Jesus vir morar no coração. Nada disso. São consequências. E também há mais formas de complicar. E de facto Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. O homem busca muitas invenções, complica aquilo que é simples. Imaginem que o carcereiro de Filipos, quando perguntou o que é necessário que eu faça para me salvar, imaginem se ele tinha tido o azar de encontrar algum evangelista destes evangelistas que nós conhecemos. Alguns conhecemos. Eles eram capazes de dizer: arrepende, deixa os teus pecados e ora a Deus confessando os teus pecados e pede-lhe perdão. Pede-lhe que faça teu filho e venha morar em ti, fazendo dele Senhor da tua vida. E deves fazer publicamente, declarando a tua fé de forma audível e sendo batizado por imersão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coitado do carcereiro de Filipos. Dava-lhe mesmo vontade de se matar a seguir. Que complicação. Para que complicar o que é simples? Crendo no Senhor Jesus Cristo será salvo. Claro que ele depois lhe expôs o Evangelho em casa, não é? Quando foi para casa. Mas é simples. Para que complicar a mensagem mais gloriosa que o mundo já uma vez conheceu? Outra questão, a salvação foi sempre sem obras. Muitos dizem que só o Evangelho, a salvação sempre foi sem obras. Será que foi assim? É verdade que a salvação sempre foi um dom de Deus, pela graça, por meio da fé, e com base na obra redentora de Cristo. Isto sim. Só que, ao longo dos tempos, Deus foi pedindo coisas diferentes. Hoje pede crer somente. Há aquele que não pratica, mas crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mas era requerido sacrifícios. A circuncisão, a lei, a guarda da lei, o batismo. E o Evangelho era sempre o mesmo? O Evangelho de Abraão, quando
não podemos dizer que o Evangelho, que a mensagem salvadora de Deus, é sempre a mesma. O Evangelho de Abraão foi... Deus anunciou o Evangelho a Abraão dizendo: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Não foi esse Evangelho que nos pregaram. Nem o Evangelho do Reino, que era, como era o Evangelho do Reino, Marcos 1,14, o tempo está próximo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é essa a mensagem que nós anunciamos agora. O Evangelho em Pentecostes. Arrependei-vos e batizai-vos cada um para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Não é essa a mensagem que nós pregamos agora. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Claro, depois a questão de confessar com a boca é tanto confessamos com a boca, audivelmente, como cremos com o órgão físico que é o coração. Claro que aquilo é em sentido figurado. E o Evangelho eterno. Lemos isso em Apocalipse 14. Não é sempre o mesmo Evangelho. E aqui um exemplo muito simples que arruma, na minha opinião, com quem diz que o Evangelho é sempre o mesmo. Nós lemos em Mateus 24,14 que este Evangelho será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. E em Colossenses 1,6 nós vemos que o Evangelho já está em todo o mundo. Portanto, não pode ser o mesmo Evangelho, porque o fim não veio, não é? Alguns argumentam, por exemplo, em relação ao batismo, que o batismo nunca foi requerido para a salvação, mas algo indispensável ao crente. E alguns até podem argumentar que temos pessoas na Bíblia que foram salvas e que se batizaram depois. É verdade. É verdade. Nós podemos ver alguns exemplos, mas não encontram um único exemplo antes da salvação, antes da conversão de Paulo. São todos depois. Mesmo Cornélio foi depois. Nós vemos alguns exemplos, como a carcereira de Filipos e Lídia, penso eu, e outros foram batizados depois de salvos. Mas isto já foi quando os propósitos de Deus estavam a mudar. E já não era... estávamos no programa da graça. Mas, se forem ver, sempre que alguém pregou o batismo, falou do batismo, falou para salvação. João Batista. Marcos 1,4, lemos que... Eu não tenho as passagens todas, podia ter imprimido, mas não... Arrependei-vos, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Está aqui. Arrependimento para perdão dos pecados. O Senhor Jesus Cristo, em Marcos 16,6, aquele que for batizado será salvo. Pedro, em Atos 2,38, arrependei-vos e batizai-vos para perdão dos pecados. E mesmo Ananias, quando disse a Paulo, batiza-te e lava os teus pecados. Ou seja, não há nenhuma passagem, creio eu, em que, se me encontrarem, digam, estamos aqui para aprender, principalmente eu, que haja alguma passagem onde o batismo seja ensinado como uma prática que não esteja associada à salvação. Portanto, ao longo dos tempos, Deus requeria das pessoas coisas diferentes. Coisas diferentes e requisitos. E hoje nós estamos particularmente abençoados pelo facto de não precisarmos fazer nada. Mas o homem tem de tal forma necessidade de fazer coisas, complica, e para a sua perdição e perdição daqueles que o ouvem. Claro que perdição, aqui não quer dizer necessariamente perder a salvação, mas aqueles que são salvos e pregam o Evangelho adulterado pregam para a perdição daqueles que o ouvem e para perda de galardões por estarem a fazer a obra, não estarem a fazer a obra de Deus. Agora, sobre a salvação ser para sempre, alguns manejando a palavra de Deus defendem a heresia de que a salvação é uma dádiva que pode ser perdida. E alguém respondia a isto, será que alguém pode deixar de ser filho de Deus? E a resposta é, pode, se o pai morrer. Portanto, é impossível. Só podemos deixar de ser filhos de Deus
se ter esta relação com Deus, nosso Pai, se o Pai morrer. Mas aquilo que começou em nós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. E isto são passagens que atestam que a salvação ninguém nos pode tirar. Nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus dá-nos uma salvação, não nos dá uma pena suspensa. Não diz, estás salvo, mas olha, tu podes fazer algo. Há coisas que tu podes fazer e perder a salvação. Portanto, tem cuidado. Isso é terrível. Viver dessa forma é não viver. Uma pessoa assim não vive descansada. Vive sempre com receio de fazer algo que lhe possa roubar esta dádiva da salvação. E há algumas passagens que alguns utilizam, podem dividir-se principalmente em 6 grupos. Outras dispensações falam de ensinadores incrédulos, pessoas que não são crentes, referem-se a recompensas e não necessariamente à salvação, a bênçãos que podemos perder devido à nossa conduta, ao nosso mau ministério, ou avisam os descrentes, ou provam que a fé é confirmada pelo fruto. E vamos ver algumas. Eu creio que já estou a falar há quase 50 minutos, certo? Espera aí. Então, assim, eu não quero estender muito mais. Vou só... depois podemos também, nas perguntas e respostas, eu partilho isto convosco depois no fim, e podem ir vendo e tentar falar de algumas destas passagens. Há esta passagem, muitos me dirão, naquele dia, Senhor, nós não profetizámos, não expulsámos demónios, não fizemos maravilhas, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Por exemplo, Judas chegou a fazer milagres, estava perdido, não é? Não perdeu a salvação, nunca esteve, não era um verdadeiro salvo. Atenção que lá porque servia, não queria dizer necessariamente que fosse salvo. Estes serão lobos disfarçados de cordeiros que serão desmascarados naquele dia. E não necessariamente pessoas que estiveram salvas durante algum tempo e depois perderam a salvação. Aqui é aquela questão da blasfémia contra o Espírito Santo. Na verdade, estas são passagens que dizem respeito a outro programa e não ao programa da graça. É preciso notar que a nação de Israel já tinha rejeitado o Pai, o Filho, e agora, se rejeitasse o Espírito Santo, não lhe seria perdoado. Mas hoje não há pecado que não tenha perdão. Nós podemos dizer, o único pecado que não tem perdão é... Alguns querem tentar espiritualizar esta passagem e dizer blasfémia contra o Espírito Santo é rejeitar o Espírito Santo. Não vejo que seja assim, mas se nós dissermos que hoje Deus não perdoa o pecado da incredulidade, ou seja, alguém que não crê no Evangelho da Graça de Deus, Deus não pode salvar, Deus não lhe perdoa esse pecado. Poderei dizer isso, mas na verdade hoje não há pecado que não tenha perdão. Não há nada que nós possamos fazer tão grave que Deus não possa perdoar, desde que aceitemos o Evangelho da Graça de Deus. E temos aqui o exemplo de Paulo, que blasfemou, a mim que antes fui blasfemo, e Deus salvou o apóstolo Paulo, que era blasfemo. Portanto, no programa da graça pode ser salvo. Esta passagem é daquelas preferidas, não é? Mas também é das mais fáceis de desmontar. Que ele perseverar até ao fim será salvo. Uma das passagens mais perigosas. É outro programa. Diz respeito à grande tribulação e não à graça. E creio que se refere a não ceder à adversidade, não tomar a marca da besta. Porque será mais fácil tomar a marca da besta e, portanto, passar para o lado do inimigo. E creio que até por esta razão que o Senhor diz ao rico, àquele mancebo rico, para vender tudo o que tem. Porque se ele fosse rico, seria muito mais fácil ceder e tomar a marca da besta do que se fosse pobre. Por isso é que ele diz, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que
o rico entrar no reino dos céus. Porque alguém rico, alguém com o seu coração nas riquezas, vai facilmente ceder e tomar a marca da besta. Isto é um pouco como na parábola do semeador, a semente que cai no meio das pedras e não tem substância para crescer e, portanto, acaba por ceder. E é esta passagem que também vemos aqui, que os que estão sobre a pedra são aqueles que creem, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Novamente uma passagem de outro programa. Alguns criam, mas não para salvação. Nós vemos isso, que alguns, vendo os sinais, criam, mas o Senhor os conhecia. Diz esta passagem que o Senhor os conhecia e sabia a sua sinceridade. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: se permanecerdes em minhas palavras. Ou seja, as pessoas podiam até crer, de certa forma, mas não eram consequentes. E deixavam-se levar. O Simão Mágico também creu e até foi batizado, mas não sabemos até se estava salvo ou não. Alguns que foram iluminados, mas recaíram. E também João fala daqueles que eram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, são pessoas que estiveram ali há algum tempo, creram, mas depois não quiseram mais nada com Deus. E depois esta passagem de seres cortado. Tu também serás cortado. Ser cortado não é perder a salvação. Normalmente a oliveira de que fala nesta passagem está associada ao testemunho. E aqui a questão é, tu também deixarás de ter o teu testemunho. Não é seres cortado para a perdição. Porque quando Israel foi cortado, nenhum dos judeus salvos se perdeu. Os que eram salvos permaneceram salvos. Mas o seu testemunho neste mundo perdeu-se. Paulo também fala de ficar reprovado nesta passagem. Ficar reprovado não é perder a salvação. Ficar reprovado é não estar preparado para toda a boa obra, como Paulo diz a Timóteo. Isto é que é ser reprovado. E se repararem, a palavra reprovado é o antónimo de aprovado, que nós lemos em 2 Timóteo 2,15. Aqui, reprovado não é reprovado para perdição, para perder a salvação. É não perder galardão, perder ser inútil na obra de Deus. E aqui também esta passagem, se é que não crestes em vão, a ideia aqui é que se Cristo não ressuscitou, vocês creram em vão. Podemos ver aqui uma sequência de expressões que é: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a vossa fé é vã, crestes em vão, estáis dos vossos pecados, portanto estáis perdidos. Aqui não é necessariamente uma perda de salvação. Se bem que, se nós não anunciarmos o Evangelho conforme o recebemos, se o adulterarmos, cuidado. Eu não quero pôr nessa situação de deixar que o Evangelho se corrompa a tal ponto que depois já nem tem garantias de que aquela mensagem salva ou não. O que salva é o Evangelho da graça de Deus. Agora, variantes, cuidado com as variantes, de acrescentar aqui uma coisa, do programa profético, ou acrescentar aqui qualquer coisa que possa levar a pessoa a pensar que fez algo. Cuidado. Basta um ir lá à frente. Tínhamos muito cuidado mesmo. Se estás de Cristo, da graça tendes caído. Cair da graça, novamente, não é perder a salvação, é deixar de desfrutar da vida pela graça, estar preso às ordenanças. E enveredar pelo legalismo rouba a paz, mas não rouba a salvação. E é interessante que Paulo continua aqui na Epístola aos Gálatas, continua a chamá-los de irmãos. Esta passagem de que aqueles que cometem tais coisas, aqueles pecados, não herdarão o reino de Deus, os injustos não vão herdar o reino de Deus,
Mas assim, a questão é que Deus já não nos vê desta forma. Deus já não vê o salvo, o crente, no seu pecado, mas vê em Cristo. Porque esta mesma passagem de 1 Coríntios continua e diz: e é o que alguns têm sido, mas já habéis sido lavados e santificados e justificados. E reparem no seguinte: se havia alguém que poderia ter perdido a salvação, foi aquele iníquo, aquele homem que dormia com a mulher do seu pai. E o que é que Paulo disse à igreja para fazer? Anunciem-lhe o Evangelho. Não. Ponham-no fora. Ou seja, não era uma questão de salvação, era uma questão de testemunho e de restauração dessa pessoa que estava a viver em pecado, para que pudesse não manchar o testemunho e pudesse ser salvo fisicamente e não a sua alma. Paulo também diz que quer chegar à ressurreição dentre os mortos. Podemos dizer, será ele se calhar não tinha a certeza se ia chegar ao arrebatamento, se ele ia ser um dos salvos. Não, aqui a ressurreição dentre os mortos é experimentar a vida ressurreta agora. Algo que nós devemos buscar, não iremos atingir, mas deve ser o nosso objetivo. Viver a ressurreição dentro dos mortos, ou seja, não viver como vivem os mortos. E esta, penso que é a última passagem destas que eu vou falar. Sim, estou quase a acabar. Aquela última parte não vou falar muito, mas temos esta passagem sobre o permanecerdes. Se onde é que está o se? A vós também, que no tempo eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, mas agora com todos os reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permaneceres fundados. Ou seja, parece que alguns podem passar a ideia de que se não permanecermos naquelas coisas, não vamos ficar... podemos perder a salvação. Atenção que este se é uma implicação, não é uma equivalência. Não quer dizer que se isto, então aquilo. Não significa que se isto não acontecer, aquilo não vai acontecer. Isto é um erro, é uma falácia, é um erro lógico frequente, é quem não percebe muito de lógica, mas não faz sentido. Porque diz, se permanecerdes, não diz nada sobre se não permanecerdes. É preciso ter o cuidado com o erro lógico. Por exemplo, vou dar-vos um exemplo de como alguns podem pegar nesta passagem e pensar que se permanecerdes, então aquilo. Mas não é a ideia da passagem, mesmo do grego, não é essa. Mas vamos ler uma outra passagem, 2 Timóteo 2,13, que ele diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Vamos tentar aplicar o mesmo princípio de... que algumas pessoas pensam assim, se A, então B. E pensam logo, se não A, então não B. Isto é falso. Isto é um erro mesmo básico de quem não percebe nada de lógica. Então vamos ler, mas imaginemos, porque é o que alguns dizem. Se, como tem ali um se, quer dizer que se não, então a segunda parte não acontece. Mas reparem aqui, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, se não formos infiéis, ele não permanece fiel. Ou seja, isto não faz sentido nenhum, não é? Mas se aplicarmos este mesmo princípio a todas as passagens onde aparece o se, cuidado, vamos entrar aqui em erros graves. Mas isto depois eu poderei explicar melhor se alguém não tiver entendido bem. Além disso, o se, muitas vezes na palavra de Deus, não tem a ideia de dúvida. Se isto acontecer, uma vez que isto vai acontecer, então... E vamos ler essa passagem daqui a pouco dessa forma. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo em João 14,3: se eu for e vos preparar lugar, também voltarei. Será que está aqui em causa se ele vai ou não? Claro que vai. E em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, não está aqui a pôr em causa se isso aconteceu ou não. Também há aqui a questão de posição e prática, também podemos ver dessa forma. Se nós não permanecermos firmados,
que devemos permanecer firmados, mas se não permanecermos firmados, não vamos desfrutar destas bênçãos de Deus, não perdê-las. E aqui ele quer apresentar-nos dessa forma, ou seja, quer apresentar-nos santos, irrepreensíveis e inculpáveis no tribunal de Cristo para que possamos receber o galardão. Não está aqui em causa, de forma alguma, nós podermos perder a salvação. Salvação, de facto, é para sempre, e podem alguns dizer, então podemos viver como queremos? Claro que não. Claro que não. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Obviamente que não. Nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele. O pecado é algo estranho, deve ser um acidente na vida do crente. Não é algo que o crente não deve ter prazer, e se alguém tem prazer no pecado, é muito estranho. Nós somos salvos pela graça, vivemos pela graça, sem nenhum mas, com vários portantos, não é? Há várias vezes aparece a palavra portanto, não no sentido de tens de fazer isto, mas é a consequência lógica, natural de sermos salvos. A mesma graça que salva ensina a vivermos de uma forma sóbria, justa e pia. E é muito importante a capacidade da graça. Aquilo que a graça nos capacita a fazer é muito mais do que a obrigação da lei. A lei obrigava-nos a fazer certas coisas, obrigava a fazer certas coisas, mas a graça capacita-nos a fazer muito mais do que isso. E quando nós temos consciência da graça, consciência daquilo que foi feito por nós, vamos querer certamente viver para Deus. E estou mesmo quase a chegar àquela parte que não vou falar muito. E vou então falar-vos da salvação, que é o último ponto. É muito mais do que aquilo que nós merecemos e muito mais do que aquilo que esperávamos. Nós nunca imaginávamos que íamos ter tudo isto. E nós muitas vezes compreende-se mal, o homem, de modo geral, compreende mal daquilo que precisa ser salvo. Pensa de forma errada. Pensa também de forma errada, isto é a grande tragédia, como é que pode ser salvo. E também compreende muitas vezes mal os resultados de ser salvo. As consequências de ser salvo. E de que é necessário ser salvo, eu costumo dar este exemplo do carcereiro de Filipos. Eu não sei se o carcereiro de Filipos, quando disse que é necessário que eu faça para me salvar, se ele estava a falar da salvação eterna, ou se calhar estava só a pensar como é que eu me vou livrar desta situação? Como é que eu vou sair desta situação? Mas reparem como aquilo que lhe foi dado e lhe foi apresentado foi muito melhor do que aquilo que ele esperava. E Deus faz isso connosco. Dá-nos muito mais do que aquilo que nós pensávamos. Como ser salvo? O exemplo de Naamã é paradigmático. Ele pensava que o profeta ia fazer isto e aquilo. Pensava que a forma como ia ser salvo é daquela forma. E foi embora todo indignado. E, de facto, o Evangelho, quando é apresentado de uma forma pura, cria no pecador um sentimento de indignação. Porque ele acha que está bem como está, acha que se pode reconciliar com Deus nos seus próprios termos e não nos termos de Deus. E também compreende mesmo nós, podemos compreender mal aquilo que resulta de sermos salvos. Olha o filho pródigo. O filho pródigo pensava para si mesmo, faz-me como um dos teus jornaleiros. Imaginem que o pai tinha feito com ele aquilo que ele tinha em mente. Pai, faz-me isto. Imaginem que o pai lhe fazia aquilo. O pai tinha muito melhor do que aquilo que ele esperava. E da mesma forma, nós, quando aceitámos a salvação, eu não sei o que é que nos ia na cabeça. Se era medo de ir para o inferno, se era gratidão por aquilo que foi feito por nós, a consciência do nosso pecado, o perigo iminente em que estávamos, mas de certeza absoluta que nós não nos passava pela cabeça aquilo que aí vinha. Porque, de facto, aquilo que nós temos é muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Nós estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E temos com Ele todas as coisas.
É extraordinário. Temos muito mais do que aquilo que nós podemos pensar. E mesmo o crente mais humilde é mais bem-aventurado e mais realizado do que o mais bem-sucedido empresário ou o homem poderoso à face da terra. Muito mais, infinitamente mais. Mais abençoado do que ganhar o Euromilhões todas as semanas, 2 vezes por semana para o resto da vida. Muito mais do que isso. E tantas vezes eu ignoro isso, tantas vezes me esqueço disso. Há uma história interessante de um recém-convertido que tinha sido evangelizado por uma pessoa, e essa pessoa um dia foi dar com esta pessoa assim, falar para si mesmo, a dizer: oh Deus, porquê eu? Porquê a mim? Como é que tu fizeste com que isto me acontecesse? E o crente mais maduro a pensar: olha, deve ter acontecido alguma coisa a este indivíduo, e ele está agora aqui todo lamorioso, todo triste, todo desapontado por Deus ter deixado que algo de mal tivesse acontecido na sua vida. Então perguntou: o que é que se passa? Eu estou a ler a palavra de Deus. Isto é tão extraordinário, aquilo que Deus tem para mim. Porquê eu? O que é que eu fiz para merecer isto? Como é que tu fizeste tudo isto por mim? E deve ser esta a nossa reação quando nós lemos a palavra de Deus e compreendemos a salvação que temos. E não vamos ver, mas são mesmo muitas. Eu vou passar assim, quase, só vou ler as gordas, por assim dizer, algumas de todas as bênçãos espirituais que temos. Temos, parece aquele triângulo sobre a Trindade, não é? Mas o crente está no Pai, o crente está no Filho, o crente está no Espírito Santo, o Pai está no crente, o Filho está no crente, o Espírito Santo está no crente. Temos passagens para tudo isso. Estamos em Deus do Pai. O Deus do Pai está em nós. Estamos em Cristo. Cristo está em nós. Temos passagens para isso. Estamos no Espírito. O Espírito Santo está em nós. É só privilégios. E está ali a contar em baixo. Sempre. E isto são só algumas. Todos os nossos pecados estão perdoados. Somos remidos. Justificados. Pois, aqui justificados é que convém dizer. Justificados por Deus, pela graça, pelo sangue de Cristo e pela fé. Já falamos um pouco sobre isso antes. Pela graça, por meio da fé, dada por Deus, por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Somos santificados. Estamos livres da condenação do inferno. Reconciliados com Deus. Selados com o Espírito Santo. Temos a vida eterna. Temos paz. Temos paz com Deus, temos a paz de Deus e temos o Deus de paz. Somos libertados das mãos de Satanás. Somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Somos batizados no corpo de Cristo. Estamos livres da lei. Somos nova criação. Temos a mente de Cristo. Obtemos cidadania celestial. Estamos livres do poder do pecado. Somos feitos aptos para o céu. Temos acesso a Deus em oração. Somos poupados à grande tribulação. Não é só a eternidade, é também a grande tribulação, livradeira futura. Somos adotados na família de Deus. Somos luz no Senhor. Somos eleitos. Somos feitos conforme a sua imagem. Somos feitos agradáveis a si. Somos filhos de Deus. Somos feitos herdeiros. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Celebremos um corpo glorioso. Temos o privilégio de servir a Deus. Isto até farta, não é? Farta, mas no bom sentido. Estamos perfeitos nele. Seremos glorificados. E somos. Isto aqui, no fundo, engloba todas as outras. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E isto deve consolar-nos e deve esmagar-nos, por assim dizer. Vemos o quão abençoados, quão privilegiados nós somos. Teremos toda a eternidade para conhecer mais disto, mas enquanto estamos neste corpo, devemos procurar conhecer mais e agir em conformidade. Devemos ter corações e membros plenos de gratidão perante também a prova de amor para connosco. E claro, como aqueles homens, como aqueles leprosos que sabiam das boas novas, não devemos ficar calados.
porque este é dia de boas novas. E há muita coisa aqui que podia passar a correr, mas queria falar um pouco. Agora podemos esmiuçar um pouco mais, podemos conversar um pouco mais e que o Senhor nos ajude a apreciar. Espero, pelo menos a mim, ajudou-me. Espero ajudar a que cada um dos meus irmãos aprecie mais da melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas, que é a salvação que Deus idealizou e pôs em prática a favor de cada um de nós.